aqui para mim. Vocês devem estar recebendo a mensagem na tela, né? Boa noite a todos oficialmente. Estamos começando aí a nossa última aula antes da semana de avaliações. Vocês sabem que as avaliações da semana que vem, exceto a de terça-feira, por ser feriado, acontecerão nos dias das aulas. Então, simplificando, né? No nosso caso, deixa eu ver se a Elisa mandou aqui alguma nova informação. Ela falou que ia mandar. Ok. Bom, não tem nenhuma outra informação aqui. Mas vamos lá. As provas acontecerão na próxima semana. Vocês utilizarão o Ava para fazer a prova. É uma plataforma. Eu estava verificando aqui se a Elisa mandou alguma nova mensagem pelo seguinte. As provas serão realizadas na plataforma. Uma vez serão realizadas na plataforma, vocês farão no dia da disciplina de vocês e durante um período determinado. O que nós sabemos é que o período mínimo determinado é o período da aula normal. Então, de 19 às 22 horas é uma certeza que nós temos que vocês têm para realizar. Pouco mais ou pouco menos, eu ainda não posso afirmar por não ter essa informação. Sobre essa primeira informação, algum outro professor já tinha passado para vocês? Pessoal? Já tinha comentado. Tá, ok. Então, ela se faz verdade, tá? A única definição que faltava, na verdade, duas. Primeira definição é se realmente na terça-feira, que é feriado, teria prova e não vai ter. A prova da terça-feira que vem não acontecerá, sendo repassada para o dia 28. E a segunda informação que eu ainda não possuo, mas em breve vou ter, e aí, obviamente, eu comunico nos nossos canais, seja no WhatsApp ou seja no Ava. A segunda informação, ela se faz sobre a duração da prova. Sobre a prova. Bom, eu venho compartilhando a tela com vocês, seja nas aulas, ou seja, antes de nós termos as aulas, né, quando eram gravações, eu compartilhei telas do software AutoCAD e vocês têm acesso ao livro único. Como que será a prova? Então, até respondendo a Tainara, e não só a Tainara, tá? Tivemos alguns, acho que de todos os alunos que eu levantei, tinha aproximadamente 12 a 15 casos, lembrando aqui de cabeça, com vários problemas. Tá? Eu não vou citar nominalmente, mas vou citar os problemas. Primeiro problema, não ter computador em casa. Segundo problema, ter um computador que não propicia a instalação do AutoCAD. Mesmo assim, eu tentei interceder nas conversas com os alunos, se era possível utilizar uma versão mais antiga. Geralmente, dentro do site, você consegue instalar até de 5 versões anteriores. Então, a gente sabe que nos últimos 3, 4 anos, a exigência por placa de vídeo, por configurações dos computadores, ela vem sendo necessária, mas se você instalar uma versão 2015, 2016, que nada vai prejudicar quanto à operacionalização do software, você consegue trabalhar perfeitamente. Ah, Thiago, você está com 2021, mas não se importem, porque de 2012 para cá, as alterações são muito suaves. Ah, Thiago, mas você recomenda sempre estar com o software mais atualizado. Sim, é uma recomendação, mas obviamente que para que você tenha o software sempre na versão mais atual, você precisa também ter uma máquina que acompanhe. Essa máquina que eu estou falando com vocês aqui, né, eu geralmente faço as nossas videoaulas em um computador que tem Windows, justamente para que o AutoCAD seja tenha o mesmo layout, a mesma interface para a maioria dos colegas, tá? É um computador de 2011, que na época, obviamente, eu comprei um computador com boa configuração e até hoje ele me atende. Só que, por exemplo, ele esquenta toda a vida. Já passou por várias formatações, algumas manutenções, e assim, sempre busquei ter cuidado, ter zelo, exceto no dia que eu tornei café nele. E, enfim, tive que desmontar ele todo, trocar teclado, etc. Mas está aqui, velho de guerra, funcionando. E, enfim, às vezes no site vai acusar que você não tem as configurações, mas geralmente o que bloqueia são configurações de vídeo. Configurações de memória geralmente não bloqueia. Ah, preciso de minimamente 4 GB de memória para rodar o software e meu computador tem 2. Geralmente isso passa.
O que trava é a configuração de vídeo. Um exemplo de um outro software de CAD, né, o SketchUp, você não consegue atualizar, só não vou lembrar aqui a versão de cabeça, mas se eu não me engano, 16 ou 17 para frente, né, 2016 ou 2017 para frente, você não consegue atualizar porque, no caso, no meu computador, tá, gente? Porque a minha placa de vídeo não comporta mais. Então, quando é vídeo, geralmente não resolve mesmo, não. Quando é memória, quando é capacidade de armazenamento, essas coisas você ainda consegue instalar. Mas, enfim, aí esse é o segundo caso. O primeiro é não ter computador, o segundo é ter um computador que não atenda as configurações. Terceiro caso, dificuldade para instalar o programa. Também tentei interceder, mandei dicas no grupo, dicas do tipo, verifique o Windows Update, verifique se você possui, né, os Microsoft Frameworks necessários, networks necessários, né, os frameworks necessários para que o programa consiga ser instalado. E, enfim, essas são os 3 problemas mais recorrentes que aconteceram, como eu falei, nesses 12 a 15 casos. Como foi uma fala da diretora, foi muito incisivo nas nossas conversas, que nenhum aluno será prejudicado em situação alguma. Então, por exemplo, Tiago, o AVA estava instável, não sei para vocês, mas na segunda-feira, para mim, estava muito instável. Tá? Eu não estava conseguindo acessar e fazer as alterações que eu precisava. Então, como essa foi uma realidade, que agora o AVA, pelo menos para mim, ele está normalmente, a Simone foi incisiva nessa fala, dizendo, né, que nenhum aluno será prejudicado. E, como alguns colegas estão sem acesso ao software, aí eu peço para que vocês fiquem atentos a essa próxima minha fala, tá? A prova não demandará do uso do AutoCAD, ou seja, não é condição primordial executar a prova tendo o AutoCAD. Então como será essa prova? Bom, de maneira muito simples. Eu estou aqui com alguns arquivos que eu vou começar a compartilhar com vocês na minha tela daqui a pouco. Por enquanto vocês não veem, né, gente? Só vem a minha imagem. Nós temos exercício da apostila, nós temos uma série de vídeos que eu compartilhei com vocês, de execução, né, de passo a passo, de explicação de comandos. E a prova, eu ainda não elaborei, estou conversando com o professor Igor, que também trabalha com uma turma, trabalha com 3, ele trabalha com uma. Estamos conversando sobre quais exercícios fazer, tá? Mas o objetivo será o seguinte: vocês visualizarão imagens de desenhos feitos, desenhos prontos, desenhos incompletos, desenhos em andamento, enfim. Vocês verão imagens e vocês precisarão responder, a partir dessas imagens, sobre perguntas que eu farei. Então, eu posso nunca ter feito um desenho no bendito AutoCAD, mas só para a gente ter uma ideia, obviamente que eu já falei isso até na última aula, vou tentar falar bem rapidamente aqui. A gente já viu layers, fazer linhas inclinadas e linhas verticais e horizontais, sendo as ortogonais no caso. Vimos comando distância, comando snap, comando mover, rotacionar, offset, círculo, arco, retângulo, polígono, etc, 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 etc. Nós vimos uma série de comandos. Então, todos esses comandos eu expliquei por vídeo. Todas as gravações vocês têm acesso no AVA e nos nossos grupos de WhatsApp, que é sempre um exercício em dobro, mas para que vocês nunca tenham dificuldade para acessar a informação. Então, vocês têm a possibilidade do AVA, vocês têm a possibilidade do grupo de WhatsApp, de ter os links e já há algumas semanas no YouTube, tá? Para saberem como que os comandos funcionam. Somado a isso, nós temos um livro único que tem figuras mostrando como comandos são executados. Então, eu posso simplesmente perguntar para vocês, eu tenho uma situação aqui de um retângulo. Eu vou abrir depois um desenho e a gente vai conversar sobre isso. Eu tenho um retângulo. Se eu quiser fazer na extremidade desse retângulo um arco, qual ou quais comandos eu poderia utilizar e qual seria a sequência da execução? Por exemplo, não sequência de digitar no software, mas informações que eu preciso levantar. Por exemplo, escolher uma ferramenta,
escolher a dimensão, dar Enter e aí selecionar uma aresta ou outra. Como eu falei, a prova ainda será elaborada. Estudem também os exercícios do livro único. Eu já compartilhei, se vocês acessarem hoje lá o AVA, já está compartilhado o gabarito do livro único, tá? E está compartilhado o gabarito da aula anterior, que foi uma vista frontal e uma vista superior para vocês. Então, isso já está no AVA, para vocês acessarem. Então, basicamente é isso. Não será uma prova. Se fosse presencial, como seria? Simples. Eu poderia fazer igual na semana passada, compartilhar com vocês uma perspectiva isométrica, pedir para que vocês desenhassem projeções ortogonais. Simples assim. Mas entendendo as nossas limitações, tá? Entendendo o momento o qual nós atravessamos, será uma prova em que imagens serão apresentadas, essas imagens dentro do software, mas serão prints de tela, e perguntas serão feitas sobre essas telas, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Gostaria de ouvi-los. Eu acho que essas imagens devem ser feitas com bastante cautela, porque às vezes, quando eu vou resolver algumas questões do AVA, muitas imagens não carregam das questões. Entendi, você vai abrir a questão e não abre a imagem. Abre só o nome da imagem, JPEG, não sei que lá, 000J.JPEG, mas a imagem mesmo, para mim, às vezes não vem. Legal esse feedback, Fábio. Inclusive, eu vou mandar ele aqui agora, tá? Porque é o seguinte, tudo que vocês retratarem, eu vou compartilhar no grupo. Eu ainda não acessei o tutorial, tá? É um ambiente diferente, onde nós criaremos as questões, mas mesmo assim eu vou reportar aqui agora para saber se existe esse risco de, na hora de nós elaborarmos a prova, que isso aconteça, tá? Vou até pedir um minutinho para eu digitar isso aqui no grupo em que coordenadores e a própria diretora participam, tudo bem? Muito obrigado. São alguns exercícios, né, Fábio? Fábio, são alguns exercícios, não é isso? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Então, ela tinha citado alguns, eu coloquei aqui. Segundo ela, alguns dos exercícios do AVA não carregam para serem visualizados, aparecendo apenas o nome da imagem. Pronto, coloquei aqui. Tá, muito obrigado. Vocês têm mais algum feedback em relação aos exercícios? Alguma dificuldade de execução que vocês já perceberam? Você pretende fazer uma revisão hoje sobre o conteúdo da prova? Sim, sim. Tá bom. Eu só preciso alinhar essas questões iniciais, tá? Foi Tainara que me perguntou? Foi. Tá. Ficou claro como que vai ser então, Tainara? Você tinha me perguntado no início da aula? Ficou claro. Tá, obrigado.
Então é o seguinte, próximo passo, pessoal, que eu preciso verificar aqui agora, como eu falei, estou com uma outra tela, eu preciso saber de vocês, bom, até explicar antes, né? Vocês vêm, recorrentemente, vocês vêm me entregando exercícios, tá? Nas últimas semanas. E para a turma de vocês, hoje, às 23h59, é o último dia para lançamento dos pontos. Por quê? Porque eu tenho que fechar essa semana os 1.000 pontos. Então, a turma de segunda teve até 23h59 para ter os exercícios enviados e o AVA atualizado. Vocês têm até o dia de hoje, às 23h59, para ter o AVA atualizado e os exercícios também enviados. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou aqui com o AVA aberto e eu preciso saber, deixa eu dar uma olhada aqui. Por exemplo, vocês têm notícia da Jéssica, gente? Cadê o representante dessa turma? Quem que é? A Jéssica, representante do... É ela mesmo, né? É. Justamente. Então, pessoal, como que é a comunicação de vocês aí? É por grupo de WhatsApp mesmo? Entre vocês? Isso. Tá. Ô, Mike, aproveitar que você se pronunciou, você pode ser o responsável, então, por transmitir uma mensagem. Ó, a Jéssica acabou de chegar. Salvou você, hein, Mike? Ó, vai vendo aí. Ô, Jéssica, boa noite. Você tá me ouvindo? Você tá com o microfone? Você tá me ouvindo? Se não, manda no WhatsApp aí. Preciso falar com você. Não? Bom, então, de qualquer maneira, pessoal, dentro do grupo... Mike, ficou para você mesmo por enquanto, tá? Eu vou pedir para que você liste e passe para a Jéssica. Você comunica com ela por WhatsApp também? Como que funciona? Pelo WhatsApp. Tá. A gente precisa de um esforço, uma força-tarefa para a turma de vocês. Já queria deixar aqui uns parabéns antecipados, porque a turma de vocês está bem regular, tá? Ou seja, pelos nomes que aqui estão, o AVA está todo atualizadinho, tá? Todo atualizadinho, até lá a seção 2.3. Eu só preciso que cada um de vocês acessem, porque um ou outro arquivo, às vezes, vocês não abriram. Por exemplo, o documento do exercício que eu posto, aí fica um quadradinho em branco, né, sem o check do exercício. Ah, não baixei o exercício, essas coisas acontecem. Então, peço para que todos façam uma revisão, mas aqui o que eu preciso de uma força-tarefa mesmo deixa eu ver aqui, a Lavínia, tá? A Lavínia está com acesso em atraso. Está anotando aí, Maicon, por favor? Manda no grupo, por favor, esses nomes. A Lavínia e a Jéssica. São só esses dois nomes. Os demais estão com o AVA atualizado, tá? Lavínia e a Jéssica estão por aí. Talvez se elas quiserem se pronunciar. Porque... Tá online aí. Tá online. Então, só para ter a preocupação, porque como eu vou lançar os pontos amanhã, né, até hoje, 23h59, vocês têm para atualizar, e amanhã eu já vou lançar os pontos de vocês, eu preciso que vocês deixem isso organizadinho, tá? Para que vocês possam aí concorrer à integralidade dos 1.000 pontos. Tudo bem? No caso, então, Thiago, é só para passar para essas duas aí que o Gabriel está um pouco atrasado. Isso. E a Yasmin também, tá? Desculpa, a Yasmin tá com as duas últimas sessões em atraso. As duas últimas sessões. Só esses nomes mesmo. Beleza. Ok? Vou mandar no grupo e vou ver se eu mando no privado de cada um aqui. Te agradeço. O Thiago. Então, oi? E quem não está conseguindo acessar esse desafio nota máxima? Você não está conseguindo acessar? São aqueles links que a Elisa entra em contato, né? Isso. Eu tentei pedir o meu CPF e a senha do que eu uso para abrir o portal. Só que quando eu coloco para iniciar, dá que tá dando como erro que eu não estou matriculada. Tá. Então, Tainara, eu vou fazer o seguinte. Qual foi o nosso pedido da semana, né? A gente tem uma chamada
e foi pedido para que a gente anotasse qualquer observação pertinente à dificuldade de acesso, de qualquer tipo. Então, eu vou escrever aqui, que você não está conseguindo acessar o desafio nota máxima, mas como não é algo que eu tenho como resolver para você, tá? Eu não tenho como te ajudar, eu peço para que ainda assim você entre em contato com a Elisa também. Mas eu vou anotar aqui e acredito que ela vai observar esses detalhes na planilha, tá? Então, Tainara... Eu também não tinha conseguido mexer ainda não, cara. Não consegue acessar desafio nota máxima? Isso, exato. Isso. Então tá anotado. É a Tainara e mais quem? Maico. Maico. Tá, só um minutinho. Anotado. Mais alguém, gente, nessa situação? Michael e Tainara. Beleza, obrigado então pelas confirmações. Sobre as demais colegas aí, Mike, se você tiver uma resposta, você me passa, por favor, para eu salvar? Por exemplo, a Lavínia, a Jéssica e a Yasmin, não é isso que eu falei? Se estão com alguma dificuldade para acesso ao AVA, só para eu reportar aqui, para que até amanhã eu já faça o lançamento. Vou mandar mensagem para elas aqui e assim que eu tiver um retorno eu te falo aí. Tá, obrigado. Então, ótimo. Então, vamos começar então, gente. Agora, acho que a gente já alinhou todas as questões iniciais que eram necessárias. Então, vamos lá. A Jéssica pediu para avisar que o microfone dela não está funcionando. Ela mandou lá no grupo. Tá, tudo bem. Mas eu preciso... Tá, ok? Eu preciso da resposta dela em relação ao AVA, tá? Se ela vai atualizar para a gente melhorar aí esse nosso número, né, de aderência ao material. E para que vocês possam, obviamente, também, para que eu possa lançar os pontos para vocês, tá, gente? Obrigado aí, tá? Muito bem. Mais um passo resolvido. Vamos dar continuidade. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Ô Thiago. Sim? Esse desafio nota máxima tem prazo para entregar? Pode entregar até hoje? Como é que funciona? Então, foi mandado no grupo de vocês, não foi? Vamos recordar aqui. A Jéssica mandou aqui que o microfone não está funcionando. Quer ver? Ó? Isso foi mandado para vocês. Eu só não vou lembrar exatamente quando. Mas eu lembro que isso foi mandado no grupo. Vamos recordar aqui. Eu estou pesquisando. Talvez seja mais fácil eu digitar por palavra e pesquisar. Mas vamos lá. Desafio. Nota máxima. Aí, ó, vamos lá. Foi mandado dia 27 de março para vocês, ó. O desafio nota máxima é uma atividade que vale até 3.500 pontos. Tem o site aqui, né? Desafio nota máxima. E tem um manual. Nesse manual tem prazo, gente? Tem cronograma aqui também, ó. Façam no final de semana e garantam seus pontos. Então, isso foi mandado para vocês 27 de março. Então, eu peço para que vocês verifiquem com a Elisa se realmente vocês ainda estão concorrendo, tá? E já tem um tempinho já que foi mandado para vocês. Show de bola. Então, vamos começar, gente. Deixa eu abrir aqui o AutoCAD com o exercício da última aula. Tá aqui. Vocês estão vendo minha tela já? Sim. Bom, possivelmente, quem fez a entrega ou quem vai fazer até hoje 23,59, chegou a um resultado próximo a esse aqui. Não foi isso, gente? Acreditamos que sim, né? Vamos lá. Vocês, então, observaram essa perspectiva e a partir da interpretação, inclusive isso aqui foi questão de prova, de desenho técnico, não sei se vocês vão se lembrar, mas foi. E a partir desse desenho nós fizemos essas vistas ortogonais. Então vamos lá. Como a prova de vocês vai ser sobre perguntas, tá? Que a Fábio aí levantou muito bem que as imagens têm que aparecer. Vamos analisar esse desenho. Nós utilizamos essa área aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, de maior área,
né, essa região de maior área e com mais detalhes geométricos sobre a peça como vista frontal. Vocês também acreditaram que era essa aqui a vista frontal, né, gente? Isso. Maravilha. E aí, nós começamos a fazer o desenho, propriamente dito, no AutoCAD. Bom, o que a gente pode começar a observar aqui? Nós temos um layer na cor branca, um layer na cor amarela e um layer na cor vermelha. Vou dar um zoom aqui para facilitar a pergunta que eu vou fazer. O layer na cor vermelha é pergunta que eu vou fazer, tá, gente? E eu não sei como eu não elaborei ainda, mas eu posso fazer esse tipo de pergunta na prova. Esse layer na cor vermelha, ou essa camada na cor vermelha, ele está representando o quê? Como vocês definiriam essa linha na cor vermelha? São os contornos invisíveis? Isso. Essas linhas tracejadas, né, uma tracejada estreita, nós utilizamos para arestas e contornos não visíveis, ou arestas e contornos invisíveis. E o layer ou camada de cor... lembrando, tá, gente? A prova de vocês, na verdade, o material de vocês está em inglês. Nós trabalhamos com software em português. E eu vou fazer perguntas para vocês sobre um desenho. Se você me responder em português ou em inglês, estando correto, para mim tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. As linhas na cor amarela representam o quê? Simetria ou centro? Isso. São linhas de centro ou linhas de simetria. Perfeito. Essa peça simétrica, gente? Essa peça simétrica? Sim. Vamos olhar. Ela é simétrica e não é simétrica. Depende de onde nós estamos observando, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Calma aí que está um pouquinho lento. Eu poderia fazer isso aqui. Ou não? O que vocês acham? Poderia. Bom, essa linha que eu acabei de alongar, eu tenho que até tomar cuidado com a fala, né? Porque às vezes eu confundo alongar com estender. Mas essa linha que eu acabei de alongar, ela é uma linha de simetria. Para ela ultrapassar toda a peça, ela tem que representar uma simetria. E eu pergunto para vocês, dividindo-se a partir dessa linha amarela, a parte de cima espelha a parte de baixo e vice-versa? Sim ou não? Não. Sim. Aí sim. Sim, aqui sim. Não espelha se eu passar uma linha aqui, ó. Entendi. Eu achei que... Porque o lado esquerdo é diferente do lado direito. É. Não, ainda não tem corte nessa peça não, tá, gente? Ainda não tem corte, não. Então, essa estratégia que eu fiz aqui de alongar a linha está correta, perfeitamente possível. Porque é uma linha, é uma peça simétrica se nós analisarmos traçando-se um plano horizontal. Se nós traçarmos um plano vertical, isso não acontecerá. Então, maravilha. Vamos voltar para a vista frontal. Na verdade, vamos comparar as duas vistas. Por que essa linha de centro está no centro das duas linhas e essa linha não está no centro das duas linhas? Eu estou falando da linha amarela. Por que uma está no centro das duas linhas vermelhas e essa aqui não está no centro dessas duas linhas aqui? É porque ela representa o meio da circunferência que tem aqui, do semicírculo. Então vamos lá. Vamos começar pelo lado da direita, então, que eu acho que vai ficar mais fácil. Se eu comparo com a vista superior, ou se eu comparo com o desenho que eu passei para vocês, aqui tem uma furação, né?
E nós admitimos que essa furação é passante. Onde eu estou passando o mouse aqui, tá, gente? Então, ó, essa linha tracejada, ela reflete a extremidade do diâmetro à esquerda, essa linha reflete a extremidade do diâmetro à direita. E pensamos aqui que nós vamos utilizar uma broca para fazer essa furação. A broca vai entrar aqui, ó, no centro dessa furação. Então, a linha de centro tem que ficar, como o próprio nome já diz, no centro da furação, tá? Então, aqui está fácil. Quando eu passo para o outro lado, isso aqui é um erro muito comum quando nós temos elementos nesse perfil aqui oblongo, onde ele começa com linha horizontal, chega um momento que ele tangencia com um semicírculo, e esse ponto aqui onde acontece a tangente que eu marco o centro. Por quê? Se eu tivesse uma broca aqui para executar, a broca ficaria centralizada aqui, onde eu estou passando o mouse. Então, é nesse ponto aqui que tem que ter a linha de centro. Pode não ficar muito agradável de se visualizar. Ah, ficou desalinhado, mas colocar ao centro está errado, tá? Portanto, é um cuidado que vocês têm que ter. Quem já está acostumado a trabalhar com outros tipos de software vai se lembrar que quando você faz uma linha de centro no SolidWorks, por exemplo, o encontro de duas linhas de centro gera uma cruz. Assim como eu sugeri para vocês na disciplina de desenho técnico. Olha, no centro, faz uma cruz, tal. E vocês vão ver que no AutoCAD o encontro das duas linhas de centro ele não vai entender automaticamente isso. Então, esteticamente o desenho não vai ficar tão agradável, mas aí uma sugestão é você alterar as cores, né, dos layers, por isso que eu coloquei de amarelo, até para enfatizar que aqui eu estou falando de uma linha traço-ponto, que é diferente de uma linha tracejada, que é diferente de uma linha para arestas e contornos visíveis. Então, eu vou trabalhar numa empresa que trabalha no AutoCAD. Você pode ter certeza que essa empresa vai ter uma padronagem, uma tabela de cores para você criar os layers do seu desenho. Ah, Thiago, você usou amarelo e vermelho. Sim, a norma não fala nada do contrário. Então, a norma fala sobre espessura de linha. Vocês podem até perguntar, Thiago, essa linha branca não deveria estar com uma espessura maior do que as demais? Eu respondo, sim, ela deveria. Nesse primeiro momento, a nossa preocupação é com os comandos e ainda não com detalhamento. A gente ainda vai ver nas unidades 3, na unidade 4, trabalhar com cortes, trabalhar com fazer um desenho com margens e legendas, fazer perspectivas. Então, chegará o momento de nós termos essas preocupações. Por agora, vocês viram no início da minha fala que eu falei de tantos comandos para vocês, né? Já que nós já trabalhamos, que o nosso objetivo agora é utilizar esses comandos corretamente. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês novamente. Tem gente aí que já entregou, gente, o exercício? Tem gente aí que já entregou? Todo mundo vai entregar a próxima de 23,59? Eu já entreguei, Eu entreguei agora mesmo. Tá, tudo bem. Então vamos pegar os dois que se manifestaram, os demais colegas também podem me ajudar. Vocês fizeram primeiro vista frontal, superior, vocês foram intercalando, o que vocês fizeram? Pode falar um, depois fala o outro. Eu fiz a frontal primeiro, Charles. Tá. Eu fui intercalando, fui vendo o que ficava mais fácil para mim saber as cotas que tinham lá. Aí depois eu fui usando linha de construção para fazer igual. Ok. Muito bem. Vamos lá. Vamos imaginar então que você viu facilidade em todos os elementos e construiu a vista frontal inteira. Qual foi o primeiro passo para você fazer a superior? O que você fez antes de mais nada para fazer a superior? Eu fiz um retângulo. Fez um retângulo. Eu também fiz um retângulo. Ok. Bom, o retângulo é uma possibilidade, então eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou mover toda a minha vista superior só para... Caramba. Ele fica lento aqui para mostrar para vocês. Pronto. Eu vou mover aqui a minha vista superior. Vou colocar um ortogonal para facilitar a minha vida. Só para eu ter uma liberdade de trabalho aqui.
vocês puderam simplesmente começar um retângulo, e aí eu pergunto para vocês, como que vocês buscaram um alinhamento em relação à frontal? Estou esperando para começar o meu retângulo. Ué, eu peguei na primeira linha. Comprimento. Não, calma aí, eu não entendi. Bom, vamos lá. Como foi falado aí de linhas de construção, o AutoCAD nos dá algumas referências. Então, eu posso simplesmente passar o mouse, lembrando que para isso, deixa eu tirar daqui, ó. Lembrando que para isso eu preciso ter, tá? Dentro de OSNAP, tá? Lembrando que a gente passa o mouse aqui e eu aperto F3. Dentro de OSNAP, eu tenho que verificar aqui quais são as configurações de ajuste que estão habilitadas, a extremidade, meio, centro, mais próximo. Então eu posso, quando eu escolho um retângulo, eu posso passar o mouse sobre essa linha aqui, que é a extremidade, jogar ela para baixo e começar a fazer o retângulo. Aproveitando as medidas. Ou ainda, eu posso digitar, né, com o retângulo, a partir do primeiro ponto, as dimensões desse retângulo. Quanto que esse retângulo tem? É 130 por 50? É isso, gente? 150 por 30, né? 150... Não, é 130 por 50, não é isso? Acho que é isso. Não lembro direitinho. Mas eu acho que é isso mesmo. 130 por 50. Seria uma possibilidade. Seria uma possibilidade. Eu aproveitar, vocês viram que antes de eu clicar para fazer o retângulo, ó, vou até dar um Ctrl Z, ó, escolhi o retângulo e não dei o primeiro clique. Eu levo o mouse até a linha mais extrema, busco uma referência de posição, eu estou com o ortogonal ativado, que é a tecla F8, e a partir daí, ó, eu comecei a desenhar na origem, o que me ajuda bastante. Eu posso jogar 10, 20, 30 milímetros para começar a fazer. Isso facilita o meu trabalho. Por que 30, Thiago? A gente viu lá em desenho técnico que o comprimento de uma cota, né, geralmente é 8 a 10 milímetros. Então, se eu utilizo no mínimo 30, eu consigo perfeitamente fazer uma cota aqui e fazer uma cota na vista superior. Essa é uma possibilidade, usar o retângulo. Oi? A Carla pediu para avisar assim que ela não está conseguindo voltar para a aula. A Fábia? Não, a Carla. A Carla. Até por conta de presença, né? Ou é por conta de aceitação? Deixa eu verificar aqui se eu preciso aceitá-la. A Fábia aqui falou no grupo que teve que reinstalar o Teams. Você sabe o porquê que a Carla não está conseguindo? Vou perguntar aqui se é conexão ou se é erro. Tá. Quando ela responder no grupo, eu peço que vocês sinalizem, então eu acabei de mandar uma mensagem. Bom, então, pessoal, de qualquer maneira, essa aula está sendo gravada, vocês sabem. Uma possibilidade é a utilização desse retângulo. Mas eu posso utilizar também o comando deslocamento, que em inglês é o comando offset. E aí seria uma estratégia bem inteligente para a gente garantir o alinhamento e garantir a distância de uma vista para outra. Olha o que eu posso fazer, pessoal. Eu escolho deslocamento. A primeira coisa que ele me pergunta é qual a distância do deslocamento. Então eu falei que 30 está ok, 35 está ok. Então eu digito, eu escolhi deslocamento, digito 35, aperto Enter. E depois que eu apertar Enter, ele vai me perguntar qual objeto a deslocar. Eu vou deslocar só essa linha. Por que essa linha? Porque essa linha representa o comprimento total da peça. Então eu clico nela, jogo o ponteiro para baixo e clico. Olha que beleza. Eu garanto as extremidades e garanto já o comprimento. Eu posso ainda, tá, selecionar um objeto, deslocar aqui agora. O offset ainda está ativo. E ao invés de 35, eu jogo 50, que é a largura.
Pronto. Agora eu completo com linhas as extremidades. Lembrando, gente, não tem jeito certo ou jeito errado. Tem resultado certo. Tá? Ah, minha linha ficou um pouquinho grande aqui, eu aparo ela, não tem problema nenhum. Esse é o resultado certo. Ah, Thiago, eu quero ter certeza que a linha que eu acabei de fazer está na medida certa. Digito dist. Vamos ver aqui, será que a gente fez certo? Daqui até aqui tem quanto? Tem 50, tá certo. E até aqui? Tem 130, tá certo também. Essa é a única chance? São as únicas possibilidades? Não. Pode ser que à medida que vocês forem trabalhando com AutoCAD na vida profissional, vocês desenvolvam tantas outras. Fazer um retângulo é uma oportunidade inicial. Utilizar o offset também é uma oportunidade interessante. Por quê? Porque você garante os comprimentos e garante o alinhamento. Tá? Qualquer uma das duas, a que vocês acharam maior facilidade, pode ser utilizada. E eu pergunto a vocês, hoje é o dia da pergunta, porque, como eu falei, a prova de vocês será baseada em perguntas. Como que vocês arredondaram essa extremidade aqui? Eu estou passando o mouse agora para ficar igual está aqui. Achei o meio da linha e digitei o raio. Depois aparei a parte de baixo. Entendi. Vamos lá. Deixa eu ver se eu estou com o centro aqui habilitado, que é o midpoint em inglês, né, ou meio em português. Você achou o meio. Para achar o meio tem que escolher um comando primeiro. Você escolheu o comando arco? Eu escolhi círculo. Ah, círculo. Não, entendi. Qual? Círculo, centro, diâmetro ou círculo, centro, raio? Círculo, centro e raio. Centro e raio. Tá, centro e raio. E aí você veio, encontrou o centro e abriu. Se fizer assim não vai dar certo, não. Você falou que escolheu, que encontrou o centro. O centro, na verdade, do círculo é aqui, né? Qual o centro que você escolheu? Porque ela tem que ficar no mesmo comprimento da frontal. Ah, não. Então, No caso, ô Charles, Sim. aí, por exemplo, a gente pega o comprimento, começa lá no início, né, acho que, eu não estou lembrando de cabeça, acho que dá 105. Aí depois a gente faz uma 25, linha, né? a gente faz uma linha subindo, e nessa linha aí eu faço o círculo e depois apago metade dele, entendeu? Perfeito. Você pode escolher uma linha de 105 de comprimento e fazer um círculo. Excelente. Então vamos fazer assim, porque é possível também, ó. Eu pego uma linha, deixo eu ir lá no Teams, porque tem gente me chamando. A Carla está voltando. Carla parece que voltou. Ok? Vamos dar continuidade. Gostei dessa ideia. É uma ideia interessante. Você faz uma linha, a gente já tem um midpoint, né? Então, eu começo ela no centro e faço ela no comprimento de 105. Pronto, está feita a linha. E aqui eu faço um círculo com raio de 25 milímetros. Olha que beleza. Perfeitamente possível assim também. E agora basta a gente aparar o que nós não desejamos mais. Aqui. Aqui. Aí aproveita e já gera a tangência, né, pessoal? Aqui eu não desejo também. Aqui também não. E essa linha também não. Perfeitamente possível, certinho. Vou falar uma outra possibilidade então para vocês agora. É bom que está gravado, vocês podem escolher entre uma ou outra. Uma outra possibilidade é você utilizar o filete. Tá? Em inglês, ele é fillet. Softwares como o SolidWorks e até o próprio Inventor traduzem o fillet para filete. Né? Até fica muito tranquilo a associação. Eu não concordo com o AutoCAD chamar isso de concord, né? Ou concordância, porque você não remete diretamente à ferramenta em inglês. Mas uma possibilidade é você usar o fillet ou o concord, né? Então, o que você faz? Você escolhe a ferramenta e sempre fica atento ao que ele te pergunta. Ora, eu quero fazer um filete entre essa linha e essa linha. Então, ele me fala, qual que é o primeiro objeto? Clico nessa linha.
Aí você pode, olha só, selecionar o segundo objeto ou facilitar a sua vida. Ó, tá vendo? Se eu selecionar aqui já, tá? Ele arredondou automaticamente, mas não é isso que eu quero. Eu quero digitar um valor para garantir a medida. Então, vem aqui em concordância, seleciono o primeiro objeto, aperto Enter, R, Enter. Por quê? Quando eu apertei Enter, eu mostrei para ele qual que era o primeiro objeto. Apertando R, eu mostro que será feito um raio. Ele já está aqui digitado, pessoal, porque eu já fiz ele anteriormente desse jeito. Mas eu posso mudar. 20, não, é 25. Enter. E ele me pergunta qual é o segundo objeto. Eu vou na segunda linha. Pronto, está feito. Preciso fazer isso em cima e preciso fazer isso embaixo. Também é uma possibilidade de arredondar os campos, tá? Copiado, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Bom, eu quero falar de um assunto muito importante também. Vocês estão com material para anotação aí, gente? Um caderno, um lápis, papel, celular, enfim, onde vocês quiserem fazer a anotação. Tem um comando que eu vou trazer para vocês, que é um pulo do gato. Eu já digitei um Ctrl F na apostila, o autor não mostra ele, tá? Que é esse aqui, ó. Eu vou até digitar para vocês copiarem, que ele é muito bom. LTS, né? Não, LT Scale, ele não é traduzido para português. Mas basicamente ele vai te responder qual vai ser a escala da linha. Então esse comando aqui, ó, LT Scale, ele é fantástico para um problema recorrente que possivelmente quem fez atravessou, que é o seguinte. Os dois colegas que fizeram conseguiram um resultado de comprimento de linha assim de primeira? Ou, por exemplo, essa linha amarela não deu traço ponto, essa linha vermelha não deu tracejada. Isso aconteceu com vocês? Aquele dia tinha acontecido comigo, lembra? Que eu até tirei Isso, a mas dúvida. aquele dia o problema era diferente. Aquele dia você estava fazendo um desenho grande ou pequeno demais para proporção, tá? Eu vou ensinar agora uma maneira genérica para vocês resolverem esse problema em qualquer situação. Então, eu acho que vai abranger o seu cenário. Que é o seguinte, quando eu vou voltar aqui à situação original de quando eu comecei a fazer esse desenho, tá? Para vocês terem uma ideia. Eu estava nessa situação aqui, eu vou trocar a linha para vocês entenderem o que estava acontecendo. Ela estava desse jeito. Comecei o desenho, ela estava desse jeito aí que aparece para vocês. Ora, não tá bom, né? E essa tracejada, ela estava assim, ó. A tracejada até deu para ver que é tracejada. Mas vocês concordam que proporcionalmente não está legal? E a traço ponto nem deu para ver. Então, o que a gente pode fazer? Quando você começar um desenho, a primeira linha tracejada e a primeira linha traço ponto, já observem se está proporcional ao seu desenho. Tiago, tem medida nisso na norma? Não, não tem medida. É aquele tal do bom senso. Tem que estar fácil de interpretar. Você consegue interpretar que isso aqui é uma linha traço ponto, pessoal? Isso aqui? Ah, Tiago, eu tenho conhecimento de desenho técnico e sei que essa linha amarela é traço ponto. Tudo bem, mas você não pode trazer essa sua interpretação subjetiva. Você tem que mostrar, né, visualmente que é uma linha traço ponto. Então, você pode ir por tentativa e erro. Eu vou digitar aqui LT Scale e ele atende a um fator de 1, onde 1 é 100%, 2 é 200%, 0,1 é 10%. Eu vou começar com a tentativa e erro aqui, ó. Vou digitar 0,05. Ah, por que isso? Eu achei 1 grande demais, então eu vou jogar 0,05 e ver se vai ficar melhor aqui, ó. Dei Enter. Mas assim, nada mudou. Não, nada mudou porque o que já está feito permanece na escala. As alterações valem para novos elementos. Então eu posso vir numa linha que eu já criei, clicar nela. Ela está como tracejada? Vou trocar ela como traço ponto e trocar ela como tracejada de novo. Aí vocês vão perceber o seguinte, ó, ficou, acho que agora, pequeno demais. E isso pode atrapalhar a interpretação também e de longe parecer uma linha única. Se eu der um zoom aqui, eu vejo que é tracejada, mas sem zoom não ficou legal. Então 0,05 não está legal. Vamos ver o 0,05 para essa aqui, ó. Vou trocar ela
e vou voltar ela para traço ponto. Lembrando que todos os novos elementos, independente da linha, o LT Scale aplica em todas novas linhas. Ficou bom esse traço ponto aqui, gente? Ficou longe de ficar bom. Então, eu posso ir numa tentativa e erro em que 0.05 não ficou bom. E eu sei que 1 também não fica bom. A linha amarela ela fica uma linha única. Eu adotei para esse desenho um LT Scale de 0.5, não 0.05, que significa 50% em relação ao fator original. E dei Enter. Lembrando que para as coisas mudarem, eu tenho que vir selecionar a linha, escolher a linha. Olha que beleza, como ficou bem melhor. E essa aqui, vou trocar ela por uma tracejada. Vocês acham que está uma proporção legal? Se não ficou, poderia ser 0.6, 0.4? Poderia. Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que está tranquilo de interpretar? Já ficaria bom essa proporção? Eu acho que ficou bom, Charles. Eu também achei que ficou bom. Vocês podem ir numa análise, né, de fazer essa tentativa, tá? Então, pessoal, esse era o último novo comando que eu ia mostrar para vocês. Esse não está escrito na apostila, então sugiro que vocês escrevam. Eu posso colocar uma pergunta do tipo: desenhei uma linha tracejada e ela não aparece como linha tracejada. Eu vou precisar mudar o fator de escala. Qual o comando usado para isso? E aí vocês já sabem que é LT Scale. Thiago, tem como mudar isso de outra forma? Tem, só que demora muito tempo. Você tem que vir em camadas, propriedade de camadas, tem que, né? Tem que, dentro das propriedades aqui, ó, mudar a configuração de linha. Então, dessa maneira que eu mostrei para vocês, acreditem, ela é mais rápida, mais instantânea, que vocês mudam a escala para todos os elementos do desenho. Vocês têm alguma pergunta até aqui, pessoal? Eu fiz diferente, eu consegui mudar. Calma aí, vamos lá. O Michael fez diferente? Pode falar, Michael, rapidinho. Aí depois a outra colega se manifesta, só um minutinho. O que você fez? Renan, desculpa, o que você fez, Renan? Eu selecionei todas as linhas que eu queria que mudasse. Aí todas as linhas ficou azul. Aí eu cliquei com o botão direito. Por exemplo, aqui, né? Isso. Aí eu fui com o botão direito. Aí apareceu. Aí eu fui em propriedades, aí apareceu uma janelinha lá no canto. Isso aí, ó. Aí na escala aqui eu mudei de 1, aí eu coloquei para 0,5. Sim, é basicamente o caminho que eu fiz, só que sem atalho. Só que sem atalho. Perfeito. Perfeito. O bom é que está registrado aqui na gravação também. Quem tinha me chamado aí? Sou eu. Charles, boa noite. Só te perguntar uma questão da prova. Na prova, a gente tem que escrever a resposta ou a resposta está lá para a gente marcar X? Pois como eu falei, eu ainda não acessei a plataforma, a gente recebeu um tutorial, mas eu estava aguardando algumas respostas, principalmente em relação à duração de prova. A primeira informação passada era que seria uma prova fechada, ou seja, vocês escolheriam a opção. Eu não gosto desse método e só adotarei se for a única possibilidade. Por quê? Eu acredito que se vocês tiverem um campo para digitação, mesmo que vocês errem uma letra ou escolham incorretamente alguma coisa, eu consigo aproveitar o que vocês escreveram. De qualquer maneira, o molde da prova é o mesmo. Vocês terão imagens do AutoCAD e responderão sobre comandos e sobre sequência. Por exemplo, esse desenho aqui está pronto, mas eu poderia fazer a pergunta que eu fiz hoje, tá? Para vocês. Desenhei um retângulo, igual os colegas começaram a desenhar. Desenhei um retângulo, o que faço agora? Tá? Eu posso fazer um círculo na extremidade, ou o que está faltando no desenho a ser feito. Aí você fala assim, olha, está faltando um raio, que eu posso utilizar o comando arco, o comando círculo, ou o comando filete, né? No caso, concorde. Está faltando um rasgo oblongo, onde eu posso fazer com um retângulo e depois fazer um arco.
estão faltando linhas tracejadas para representar as furações. Então, entendam, vai ser uma prova que, assim, para fazer esse desenho, você também precisa interpretar desenho, né? Para fazer essas vistas. Só que vai ser com perguntas envolvendo os comandos que nós utilizamos. Então, as minhas sugestões são as seguintes, porque eu vou me balizar nisso. Assistam os vídeos que estão disponíveis. E eu tenho alguma pergunta. Tem algum vídeo até então que vocês não conseguiram acessar? Ah, Thiago, da sessão 2.1, da sessão tal, tem algum vídeo que não está acessível? Ô, Charlie, semana passada você falou que ia colocar no YouTube, lembra? Pra gente ter um acesso... Coloquei. Então, aí o que acontece? Eu fui tentar acessar, foi até daqueles que eu não fiz, lembra? Que eu falei que não tinha feito. Aí o que acontece? A todo momento, assim, a maioria do tempo, sua tela estava travada. A gente escutava você falar, mas não escutava o que você executava ali, entendeu? Aí não deu para entender muito bem. Eu não sei por que ficou travado assim. Se você olhar mesmo, dá uma olhada depois para você ver. Entendi. E esse, eu falava de quais comandos nesse, você vai lembrar? Então, eu não vou lembrar. Era aquele comando que é tipo uma curva assim, que cheio de... Vamos fazer o seguinte, por via das dúvidas, a gente faz ele de novo aqui por via das dúvidas. Pode ser? Beleza. Olha só, foi a matriz de caminho. A matriz de caminho, eu preciso de duas situações de matriz de caminho. Um caminho, como o próprio nome já diz, e objetos que serão copiados. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma spline, que eu digito a palavra, tá? Spline. E a spline, eu faço cliques, o meu está com ortogonal ativado, deixa eu desativar. Eu faço cliques em que cada clique gera uma nova curva. Cada clique. E a observação que eu falei naquela aula, falo aqui novamente, é que você não pode apertar ESC depois, porque se você apertar ESC, vai apagar tudo que você construiu. Você tem que apertar um Enter. E aí a sua spline está criada. Tudo bem? E na extremidade dessa spline, aqui, ó, eu vou fazer um círculo. Só para... poderia ser de uma dimensão qualquer, só para que eu tenha as duas condições. Para o caminho, pode ser uma linha, pode ser uma spline, pode ser qualquer elemento que mostre um caminho. Eu mostrei a spline para gerar a curva, tá? E aí você vai vir aqui na ferramenta, matriz de caminho, e ele vai te perguntar quais são os objetos. Você vai clicar nele e apertar Enter. Qual é a curva? Você vai clicar nela. E aí, ele abrirá opções aqui em cima. E nesse caso, ele preencheu com 41 itens. Se eu quiser mudar, eu posso mudar aqui, ó, a distância. Eu quero que seja, ao invés de a cada 11 milímetros, seja a cada 30 milímetros. Quando eu clico Sua tela está travada, ô Charlie. De novo? É só começar a explicar que ela trava. Mas enquanto eu estava nas vistas, não estava acontecendo, né? Só com esse caminho, não só tava, com esse comando. Não. É só agora, quando você começou a explicar isso daí. Entendi. Talvez seja muito para ele. Mas você conseguiu onde você parou de acompanhar? Quando você começou a fazer o primeiro ciclo na extremidade, aí já não deu para ver. Agora mas a curva e o círculo você fez, né? Sim, sim. Tá, vamos lá. Será que não é só a internet, não, cara? Porque aqui para mim rodou de boa. Para mim também tá rodando de boa. Então vamos fazer o seguinte. Então eu vou fazer mais uma vez, mas você sabe que a aula está sendo gravada. Tenta acessar em outro meio, seja de internet ou seja de dispositivo. Eu estou vendo no celular, vou tentar ver no computador. Eu estou vendo no 3G, vou tentar no Wi-Fi. Tenta fazer esses testes, tudo bem? Mas de qualquer maneira eu vou mostrar aqui novamente. Ó. Seleciono a matriz de caminho. E aí ele me pergunta o objeto, eu clico nele, aperto Enter. Depois escolho a curva e aperto Enter não, né? Porque se eu apertar Enter, confirma. Mas eu posso mudar todas as configurações que aqui aparecem e só depois fechar a matriz. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida em relação a outro comando que eu possa falar para vocês?
Pessoal, só em relação à prova, estou conversando com o professor Igor também, a gente estava querendo fechar o número de questões, tá? Então, se for uma prova fechada, vocês podem esperar entre 10 e 15 questões. Se tiver questões abertas, eu vou reduzir essa quantidade de questões, porque envolve vocês desenvolverem uma resposta, tudo bem? Beleza, pessoal? Beleza. Tá bem? Tá. Muito bem. Então, só recapitulando, os colegas principalmente chegaram depois. O que eu falei no início, eu vou falar no final, mas isso vai estar gravado. A prova... Tiago, eu quero estar com o AutoCAD aberto durante a prova. Tudo bem. Mas não é uma condição obrigatória para você resolver as questões. Já acessar os vídeos e ler o livro único e responder as questões do livro único são condições que você vai precisar. Você responderá no AVA a questões que terão telas do AutoCAD printadas. A preocupação que a Fábia havia mostrado sobre as imagens não aparecerem, eu já reportei. Deixa eu ver se eu tive alguma resposta. Tive aqui, olha. Professor, tente colocar as imagens em baixa resolução. Tá. A diretora pediu para fazer uma questão teste, pediram para vocês checarem e colocar legendas nelas. Se alguém tiver algum problema, você envia as imagens novamente. Tudo bem. Então, a preocupação da Fábia se ocorrer qualquer problema, vocês vão sinalizar e eu vou encaminhar as imagens novamente. Respondido, tá, pessoal? Enfim, como eu falei, a prova será a partir de prints que vocês responderão. Aberto ou fechado, ainda vou verificar aqui no tutorial. Espero ter a possibilidade de colocar questões abertas para que eu propicie aí, né, que vocês possam desenvolver as respostas. Se for só fechada, 10 a 15, senão a gente vai ter aí uma redução do número de questões justamente por ter questões abertas. AVA de vocês atualizado, tinha 3 nomes que eu citei no início da transmissão. Você teve algum retorno, Michael, sobre os nomes? Tive sim. Todas as 3 você consegue terminar hoje ainda, para você. Então, só um minutinho que eu vou escrever isso aqui, tá? Uhum. Porque, e eu já vou aproveitar e fazer a chamada. Então, vamos lá. Ô, Charles, só para tirar uma dúvida com você. Durante a prova, pode acontecer da gente atrasar? Tem algum risco da gente perder o que a gente fez ou não? Tem um tempo para fazer e a gente tem um tempo para enviar. Bacana. Eu tinha falado isso no início, mas volto a repetir. Eu estou aguardando a informação da Elisa sobre qual será a duração oficial. Eu ainda não tenho. O que eu posso garantir é que ao menos de 7 às 10 ou de 19 às 22 estará lá. Mais ou menos que isso, eu ainda não posso afirmar porque eu não tenho essa resposta, tá? E você terá esse período para fazer a prova. Ok. O Diego tinha falado isso aí na segunda-feira. Do Diego eu não vi a aula, do Diego não vi, não consegui entrar. Então ele tinha falado isso aqui, ele vai ficar disponível de 7 às 10. E ele tinha comentado outra coisa também. Diego, não consegui entrar nem ver. Entendi. Ele tinha comentado também que, por exemplo, você só pode dar um clique na resposta. Não tem como corrigir a alternativa. Então, tipo assim, tem que ser bem preciso para responder. A sua também vai ser assim, Thiago? Então, não. A plataforma ela é única. Como eu falei, eu recebi o tutorial e ainda não acessei. A pendência de resposta que eu tenho em relação à duração. Porque a Elisa estava em uma reunião com os coordenadores regionais. Não chegou aqui ainda, tá? Deixa eu até ver aqui a mensagem. Calma aí, vou procurar aqui, ó. Olha lá, o horário da prova eu vou decidir amanhã na reunião regional. Então, ainda não existe esse retorno. Em relação à quantidade de tentativas, eu também acredito que seja dessa maneira. Você clica uma vez e envia. Porque quem me perguntou, gente, foi a Gorete. O que a Gorete me perguntou foi o seguinte: se a minha internet cair
Então, o que acontece? Uma vez você clicou para enviar a resposta foi enviada. Mas, se você caiu a internet nesse meio tempo e a resposta não foi enviada, você terá a possibilidade de voltar naquela questão. Mas você vai ter uma possibilidade só por questão. Não dá para enviar uma, depois enviar duas. É uma chance só. Isso é verdade, sim. Em relação a 19 e 22, eu ainda não tenho como responder. Eu sei que, no mínimo, 19 às 22. Pessoal, chamada. E aí eu vou acompanhando aqui pelos nomes. Tem alguns colegas que estão sem microfone, vocês me ajudem, tá? Então, a Carla tá aí. A Jéssica que tá sem microfone. Davi tá aí. Calma aí que eu vou chegar lá, vai estar abafado. A Fábia. Joaquim. Joaquim não vejo. Ah, não. Gabriela primeiro. Gabriela tá aí. Presente. Joaquim, não. Jéssica tá sem microfone. A Larissa tá por aí? Tá. Lavínia também. Presente. Luiz Felipe também. Presente. Gorete também. Presente. O Maico... Ah, não. Matheus Lucas. Não, né? O Michael tá aí. Ó. Depois Paula também. Késia, não. A Késia, 3 pautas seguidas. E o AVA dela, se eu não me engano, tá atualizado. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Mas são 3 pautas seguidas. Tudo bem. Renan de Souza tá aí. Suindara tá aí hoje, Suindara. Ela estava ausente nas 2 últimas. Vamos ver mais quem. E é só, né? Deixa eu ver. Tainara estava aí, né? Ou está ainda? Ela estava. Tamara não, né, gente? A Yasmin, Mike, você conversou com ela, mas ela não acessou a aula hoje não, né? Eu acho que ela tinha acessado e que ela tinha falado. Ah, não, minta. Ela tava com problema na internet. O Joaquim falou que tá aqui, mas o nome dele tá aí na lista. Cadê o Joaquim? Ah, tá sim. Eu dei falta do Joaquim, mas ele tá aqui, tô revisando. Então, ó, a Larissa eu dei presente. Não conseguiu entrar, não. Ok pra Larissa. Davi também, ok. E Joaquim também, ok. Beleza. A Yasmin, que eu tô com dúvida. Ela chegou a entrar na live ou só respondeu no WhatsApp? Sabe, Maicon? Depois eu vou ter que revisar aqui. Pessoal, então é isso. Aquele velho padrão que nós temos, agora teremos 30 minutos de intervalo. Depois do intervalo, a plataforma permanece aberta. Vocês podem me chamar pelo microfone aqui. Vocês podem me chamar pelo WhatsApp. Semana que vem é a nossa prova. Qualquer dúvida nesse meio tempo, estou aqui à disposição. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Por enquanto não, tô de boa. Então tá bom. Depois eu vou parar aqui a gravação e aí depois do intervalo fazer todo aquele procedimento que vocês já sabem. Enviar o vídeo para o YouTube, colocar o vídeo no AVA. Já confiram, porque já está no AVA. O gabarito, que é esse que eu mostrei para vocês, vista frontal, vista superior, e os gabaritos das unidades 1 e 2 de todas as sessões. Resolvam também os exercícios da apostila. Pode cair algo parecido. Grande abraço para vocês aí, pessoal.